Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Mostrando claramente duas pessoas, cheio de graça e de verdade. E aí João vai dizer também, lá na primeira carta de João, porque esses textos, eles são todos muito claros, Moisés. Eles vão justamente de encontro, né, àquilo que nós sempre defendemos, que é a doutrina da Trindade, provando que o Filho é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. No entanto, um só Deus. Nós não cremos, não cremos em três deuses. Você agora, tá falando que um é Deus, olha, o outro também é Deus. Deixa eu ler o texto. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o batismo não regenera pecado de ninguém. Não, mas que quer dizer, não precisa batizar? Voltando para o texto de batismo, nome certo, filho. Não regenera ninguém. Apocalipse 1:5 diz que em seu sangue ele nos lavou. Então o perdão dos pecados está no sangue de Jesus e não numa água batismal. Ok, pastor Carlos Moisés. E outra vez disse, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Por isso que ele está escrito, não tomou a descendência, né, dos anjos, mas a descendência de Abraão. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Mas ele está falando da encarnação do Filho, esse texto, ok. Não Jesus Cristo Deus. A intermediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo o homem. Jesus é Deus e o único Deus para mim, mas o que mais me empolga é o Jesus homem. Porque Deus teve a coragem de viver aquilo que ele jamais poderia viver. Um Deus todo poderoso. Sentindo na pele o que nós sentimos. Então, Jesus, isso é uma coisa extraordinária, gente. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, Jesus é apenas um título de Deus ou é uma outra pessoa? Jesus é um nome. É um título apenas. Jesus é o nome. Não é título. Então título não existe Pai, uma Filho, pessoa chamada Jesus. Não existe. Lógico o que existe é um título. O que existe então é o quê? Um nome apenas? Um nome? Não existe uma pessoa. E essa pessoa? Jesus é quem então? Jesus é Deus. É o próprio Deus. Só que há diferença. E o Pai de isso Jesus que eu quero é que você compreenda. E o Pai de Jesus é Compreenda o seguinte: parte humana. Se você entender isso, parte humana e parte divina, porque Jesus tinha duas naturezas, Joaquim. Se entender isso, acabou. Tá entendido tudo. Então, mas como é que você entende, por exemplo, eu entendi isso que você tá falando. Agora, como é que você lida com textos? Eu citei aquele das duas testemunhas, que você não respondeu. Como é que você lida com textos onde o pai e o filho são pessoas claramente distintas? Quando eu falo distinta, não é separada. Distinta. Não diferente. Distinta. Uma pessoa não é a outra. Então, como que você lida com textos como aquele lá que ele fala, na vossa lei está escrito testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico e o pai. Ele pôs o pai como pessoa também humana? Porque o texto, ele invoca lá de Deuteronômio, humana. Calma aí, o texto de Deuteronômio são pessoas humanas. O testemunho de duas pessoas, no caso de um adultério, por exemplo, são pessoas humanas, dois homens maiores, isso aqui e tal. Então, ele pega esse texto e fala assim, ó, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu testifico de mim, o próximo versículo, e o pai que me enviou testifica de mim. Ele tá dizendo, se ele e o pai são a mesma pessoa, ele não poderia juridicamente usar esse texto. Porque ele está dizendo o testemunho de... Como é que você sai dessa situação? Se ele falou, eu e o pai somos um aonde? Então, você é casado? Sou. Desculpa, eu li aqui o nome da sua esposa. Biblicamente, você e sua esposa são um? Espiritualmente sim. Mas você é sua esposa? Não. Pronto, então essa explicação é essa. Não, para esse texto de eu e o pai somos um, não somos dois. Não, mas quando ele diz eu e o pai somos pastor, quando ele diz eu e o pai somos um, ele não diz eu sou o pai. Ele diz eu e o pai estamos em unidade.
Olha Quer dizer, só. quando Isaías... Uai, seu app de vídeos curtos. Escuta, Moisés, são 3 pessoas, tá? São 3 personalidades Nossa, mas aí distintas você tá fazendo o em nosso um Deus. só Deus. Não, nós não somos pagãos, não somos politeístas, nós cremos na existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então a confusão de Ario foi justamente essa. Né? A Ario acreditava que Jesus era inferior. Como é que Ario poderia ser igual ao Pai, sendo Deus? Então, mas sendo não que é o que Deus ele tá Eu defendendo. sei, Não é não, o eu que só ele estou tá defendendo. explicando que houve o concílio para estabelecer a doutrina, porque alguém estava negando a doutrina da Trindade, Vede agora, dizendo que Jesus era inferior. Nós não Qual que é o texto, negamos pastor isso. Carlos? 32, 39 de Deuteronômio? Deuteronômio. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Quem falou isso? O próprio Deus, Não, Pai, qual? o Pai. Então os outros ficaram de... Não, você tem que entender o contexto. Aí o contexto diz respeito à nação de Israel. Isaías está profetizando. inventando, hein, Jaquim? Você pega Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse Certo. filho? Jesus. Isso, o menino Isso é pro nos futuro, nasceu, né? Não era. O menino Será, nos nasceu, né? um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Quem deu esse filho? A divindade, o Pai. O Pai deu o Filho, certo? Porque João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, certo, o Pai. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo. Então o texto de Isaías diz, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse texto mostra a divindade do Filho. O texto que você citou de Isaías mostra a divindade do Pai. Então, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, Paulo vai dizer, para nós há um só Deus e um só Senhor. Então nós não negamos a divindade de Jesus. A questão aqui não é a divindade de Jesus, a questão aqui são as 3 pessoas. E aí, o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus, que você vai reconhecer, diz respeito a Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Certo. Seu E que esse filho é? Quem é esse Filho? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a Quer dizer vida que os eterna. outros fora dele... Não, a Bíblia Não é não verdadeiro. está negando. Não, mas fora dele tá certo, A tá certo. Bíblia- Fora dele tá tudo errado. São falsos. Não. Nós não Para ser estamos Deus, negando a a Bíblia divindade de Sagrada Jesus. diz, para ser Deus, não é? Deixa ele falar, Juninho. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não, o filho com conotação, porque o filho é conotação de inferioridade. A filialdade vai acabar, gente. A filialdade, enquanto houver salvação, ainda o filho estará representando entre Deus, os homens e Jesus Cristo, homem. Mas aí, Então, pastor Carlos, porque mas ele- ele esqueceu o texto onde Jesus disse que depois que tudo terminar, ele vai entregar o Vai reino ao entregar Pai. o reino. Então vai acabar. A filialdade vai acabar. E ele Para vai que ser Deus, sujeito. para que O Deus texto seja... termina só se entregando. sujeitará. Lógico, Ele vai por- se sujeitar. Aquele Então que não vai se acabar. sujeitou, A parte aquele que humana se de sujeitou. Jesus recebeu tudo que nós vamos receber. Ele falou, como eu sou, vocês serão. Vocês me verão Seremos como eu sou. deuses? Não. Seremos deuses? Seremos, ué. Ah, Seremos não. Deus. Então- Deus entre aspas, né? Não, peraí. Peraí. não, Vou até fazer um intervalo. A gente volta no próximo bloco. A gente vai virar Deus depois? Não, Vira não, aí, a gente volta já. Vai. Não, cara. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br.
Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e antes de continuar aqui no próximo bloco, a Faculdade Teológica Bethesda está oferecendo para você a oportunidade de entrar na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto 100% online, completamente digital, você não precisa se preocupar com a pandemia, você pode fazer de casa e o curso começa hoje. Tem vagas com bolsa de estudo, significa que 50% das vagas da... Uai, seu app de vídeos curtos. Jesus, porque para o Conjunto Voz da Verdade. E não pode ser? Vocês distribuíram esse CD no Brasil inteiro. Não, Brasil não. Sim, em vários lugares do Brasil. Para tentar negar uma doutrina, que é a doutrina da Trindade. Para tentar provar que a Igreja Voz da Verdade não é uma seita. Como o tema é Trindade... Não quis provar nada que não era seita, porque nós não somos. Bom, não ser uma seita que mais salvou gente nesse país. O Espiritismo é uma seita porque o Espiritismo nega a Trindade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nega a Trindade. Olha o Cristo aqui, o Henrique Cristo nega a Trindade. Olha aqui o Ezequiel Atacusto Gamonal, o Cristo peruano, nega a Trindade. Aí eu poderia citar... Mas aí não é um assunto. Não, o tema é Trindade. Deve-se crer na Trindade. Não, mas o que tem a ver com o Henrique Cristo? O que tem a ver com... Não, eu tô falando dos negadores da Trindade, porque mas o você concorda... Cristo, ele é uma seita só porque ele nega a Trindade? Não, por vários outros fatores. Eu tô falando de negadores da Trindade. Mas eu queria tratar o assunto. Vamos imaginar. Então, eu queria tratar o assunto. O assunto é o seguinte. Vamos trabalhar só o Voz da Verdade e nós vamos trabalhar, então, outros negadores da Trindade? Então tem que trazer os outros negadores aqui. Então, o tema é Voz da Verdade e a Trindade. Você concorda comigo? Não, então tá bom. Você quer falar sobre outras seitas? Não. Vamos falar de outras seitas. Não. Eu só queria mostrar que esses grupos religiosos também negam a Trindade como Voz da Verdade. E por isso são considerados uma seita. Entendi. Então, se você pegar alguns grupos... É que no bojo de cada um deles tem mais outras coisas. Olha aqui, tem outras coisas. O Tabernáculo da Fé, por exemplo, crê que Jesus é Deus. Só batiza em nome de Jesus. Peraí, Jesus é Deus ou não é? Eu disse que sim. O único eu não Deus? Nego. Ele também é o único Deus. Também, pelo amor de Deus, gente. Então tem mais de um Deus. Não cremos. Olha aqui, Nós não cremos em três Todavia, deuses. para nós... 6:4. Ouve, Israel, um só Senhor, Deus. Nosso Deus. Peraí, vamos lá. Fala você e depois o Joaquim. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Certo? Tá escrito, certo ou não? Aí Jesus não é Deus, então? Aí que eu vou ver. Porque João aí tá 5:20. que o Deus é quem? Sabemos há um só Deus, é quem? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Pai Jesus. Não é Deus. Agora, como que você faz? Então, Mas Jesus é o Pai da eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Joaquim. Pode fazer. Como que você lida, Pastor Carlos, com textos onde é flagrante que o pai e o filho são pessoas uma parte da outra? Não são pessoas... Então, calma aí, tem vários textos. Eu posso citar um, por exemplo, ó. João 8,17. Jesus Cristo diz assim: você acabou de dizer que tudo que Jesus disse é literal e eu... Você disse agora há pouco que tudo que Jesus disse é literal e eu concordo. Eu acho que todo cristão concorda. Jesus diz assim, João 8,17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus está invocando um texto lá de Deuteronômio, onde se tiver duas testemunhas idôneas sobre um fato, o fato é confirmado. Isso só pode funcionar se Jesus e o Pai forem pessoas distintas. Porque ele diz o seguinte, ó, na vossa lei está dizendo que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, versículo 18, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai não são duas pessoas distintas, legalmente, juridicamente, ele não podia usar esse texto. Então, mas esse é um. Tem vários textos onde Jesus e o Pai são tratados como pessoas. Como que você entende textos assim? Se eu não entender que Jesus tinha duas naturezas, eu não vou entender. A natureza divina e a natureza humana. Mas aí, no caso, são duas pessoas. Ele fala duas pessoas, né? Duas. A divindade, é intocável, impenetrável. Jesus é o visível do Deus invisível. Certo? Jesus é o visível do Deus invisível. Verdade. Tanto é que Jesus falava no Pai, orava ao Pai. Ele era homem, gente. Ele sentiu como homem, como eu e você. Então, vou tentar entender o que você entende. Então, Jesus é a parte, ele é o Deus visível. Todo cristão concorda assim. Agora, quando ele ora ao Pai, ele está falando com quem? A divindade. Dele mesmo.
Ele fala com ele mesmo? Divindade, lógico. Por que ele não pode falar? E por que a vontade dele era diferente? Porque ele está dizendo ao Pai, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por causa de mim e de você. Porque ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Não tinha... Ele é um mundo de tal maneira, né? Certo. Pastor Joaquim. Só um detalhe, assim. A Bíblia Sagrada diz aqui, em Deus estava em Cristo, certo? Certo. Porque Uai, seu app de vídeos curtos. viu ele, e a Bíblia diz que o verbo se fez carne, porque o verbo era Deus. Essa parte da carne é chamado filho, porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do filho. Por exemplo, o judeu tem o pai, Jeová, Yahvé é o pai, mas não tem o filho. E Jesus diz assim: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Tá. Joaquim, e aí? Devemos crer na Trindade? Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, pastor Paulo Lutero de Mello, do Grande Templo do Brasil para Cristo na Pompeia. Acabou de mandar um recado aqui, falou: o debate hoje vai pegar fogo. Tô aqui ocupado, mas estou ouvindo. Deus abençoe aí, pastor Paulo Lutero. Vamos lá, pastor Joaquim. Bom, nós podemos afirmar categoricamente que sim, devemos crer na Trindade, que é uma situação muito delicada. Uai, seu app de vídeos curtos. Apóstolos, e assopra sobre eles o Espírito Santo. E enche eles do Espírito Santo. Quer dizer, uma segunda pessoa soprando a terceira, ou uma pessoa soprando a outra pessoa. Quer dizer, olha esse Espírito Santo do Novo Testamento, gente, é o mesmo Espírito do Deus do Velho, só que ele vem recheado com a parte humana agora de Jesus. Agora ele passou por uma experiência que ele não tinha, Deus, que é ser homem. Ele não sabe que é pecado, para ele tanto faz, ele não... Pecado, o que é isso para Deus? Para nada. Agora, em Jesus ele sentiu que a barra aqui é pesada, que aqui é brabo, que você tem que enfrentar, e ele, sabendo como é, ele nos livra, está escrito. Então Jesus estava na carne, completamente homem e completamente Deus. Ele não usou essa outra parte, porque se ele quisesse ele mandava anjos na hora de ser preso por Pilatos e tudo mais. Então ele é o próprio Espírito Santo, porque dele saiu o Espírito Santo para encher os apóstolos antes do Espírito Santo vir, com uma nova plenitude, que é o Novo Testamento. Mas se você ver para frente, Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Ué, mas não deveria ser o Espírito de Jesus, devia ser o Espírito Santo, a outra pessoa, e não ele. E quem trabalha no Novo Testamento é o Espírito Santo. E fala que era o Espírito de Jesus. E se você não tiver o Espírito Santo, de Jesus está escrito. Pastor Joaquim. É o texto aqui que eu vejo de João, capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Mostrando claramente duas pessoas, cheio de graça e de verdade. E aí João vai dizer também, lá na primeira carta de João, porque esses textos, eles são todos muito claros, Moisés. Eles vão justamente de encontro, né, aquilo que nós sempre defendemos, que é a doutrina da Trindade, provando que o Filho é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. No entanto, um só Deus. Nós não cremos, pode ser, nós Joaquim. não cremos em três deuses. Você agora, tá falando que um é Deus, o outro também é Deus. Deixa eu ler o texto. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o batismo não regenera pecado de ninguém. Não, mas que quer dizer, não precisa batizar? Voltando para o texto de batismo, nome certo, filho. Não regenera ninguém. O Apocalipse 1:5 diz que em seu sangue ele nos lavou. Então o perdão dos pecados está no sangue de Jesus e não numa água batismal. Ok, pastor Carlos Moisés.
E outra vez disse, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Por isso que ele está escrito, não tomou a descendência, né, dos anjos, mas a descendência de Abraão. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Mas ele está falando da encarnação do Filho, esse texto, ok. Não Jesus Cristo Deus. A intermediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo o homem. Jesus é Deus e o único Deus para mim, mas o que mais me empolga é o Jesus homem. Porque Deus teve a coragem de viver aquilo que ele jamais poderia viver. Um Deus todo poderoso, sentindo na pele o que nós sentimos. Então, Jesus... Isso é uma coisa extraordinária, gente. Jesus Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, Jesus é apenas um título de Deus ou é uma outra pessoa? Jesus é um nome. É um título apenas. Jesus é um nome. Não é título. Então título não é existe pai, uma filho, pessoa chamada Jesus. Não existe. Lógico o que existe é um título. O que existe então é o quê? Um nome apenas? Um nome? Não existe uma pessoa. E essa pessoa? Jesus é quem então? Jesus é Deus. É o próprio Deus. Só que a diferença. E o pai de isso Jesus que eu quero é que quem? você compreenda. E o pai de Jesus é quem? Compreenda o seguinte: parte humana. Se você entender isso, parte humana e parte divina, porque Jesus tinha duas naturezas, Joaquim. Uhum. Se entender, pai. Sim. Eu também sou filho. Sim, você pode ser pai e filho ao mesmo tempo. Seria isso. E tem o meu espírito. Eu sou 3. Então, mas pra você ser pai e filho, eu como entendi. Você é pai, certo? E você também é filho, ok. Mas pra você ser pai e filho, precisa de 2 pessoas. Sim, você só pode ser pai de alguém, né? Você só pode ser pai se você tiver um filho. Se você só pode ser filho se você tiver um pai. Então, você precisa de mais de uma pessoa. Para Jesus ser chamado de filho, ele precisa de mais de uma pessoa. Isso é o Novo Testamento. Queria saber no Velho. Por que Jesus, no Velho, se tem Trindade, eram 3 espíritos no Velho? Não. O Espírito Santo é um, o Pai é outro e o Filho é outro. São 3 pessoas. Eram 3 carnes. Não tinha carne. Então, escuta, Moisés, são 3 pessoas, tá? São 3 personalidades distintas tá fazendo em um Deus. só Deus. Não, nós não somos pagãos, somos politeístas, nós cremos na existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, a confusão de Ario foi justamente essa. Né? A Ario acreditava que Jesus era inferior. Como é que Ario poderia ser igual ao Pai, sendo Deus? Então, mas sendo não que é Deus o que ele tá defendendo. Eu sei, não, eu só estou explicando que houve o concílio para estabelecer a doutrina, porque alguém estava negando a doutrina da Trindade. Vede agora. Dizendo que Jesus era inferior. Nós não Qual que é o texto, negamos isso. 32, 39 de Deuteronômio? Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Quem falou isso? O próprio Deus, o Pai. Qual? O Pai. Então os outros ficaram de... Não, você tem que entender o contexto. Aí o contexto diz respeito à nação de Israel. Isaías está profetizando. Está inventando, hein, Jaquim? Você pega Isaías 9:6. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse filho? Jesus. Isso, o menino Isso é pro futuro, nasceu, né? Não era. O menino será, nasceu, né? Um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Quem deu esse filho? A divindade, o Pai. O Pai deu o Filho, certo? Porque João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo. Então o texto de Isaías diz, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse texto mostra a divindade do Filho. O texto que você citou de Isaías mostra a divindade do Pai. Então, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, Paulo vai dizer, para nós há um só Deus e um só Senhor. Então nós não negamos a divindade de Jesus. A questão aqui não é a divindade de Jesus, a questão aqui são as 3 pessoas. E aí, o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus, que você vai reconhecer, diz respeito a Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho. Certo. Seu Quem filho. Que esse filho é? Quem é esse filho? Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a Quer dizer vida que eterna. os outros fora dele... Não, a Bíblia Não é não verdadeiro. está negando. Então, mas fora dele tá certo, A Bíblia- Fora dele tá tudo errado. São falsos. Então, Nós não para ser estamos Deus, negando a a Bíblia divindade de Sagrada Jesus. diz, para ser Deus, não é? Deixa ele falar, Júnior. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não. Para ser Deus, precisa ser o Pai. O filho com conotação, porque o filho é conotação de inferioridade. A filialdade vai acabar, gente. A filialdade, enquanto houver salvação, ainda o filho estará representando entre Deus, os homens, Jesus Cristo, Não, homem. mas aí, Então, pastor Carlos, porque mas ele- aí esqueceu o texto onde Jesus disse que depois que tudo terminar, ele vai entregar o Vai reino ao entregar Pai. o reino. Então vai acabar. A filialdade vai acabar. E Para ele que vai Deus, ser sujeito. para que O Deus texto não seja termina só filho se entregando. sujeitará. Lógico, Ele vai por- se sujeitar, Aquele então que não vai acabar. sujeitou, a parte aquele humana que de sujeitou. Jesus recebeu tudo que nós vamos receber. Ele falou: como eu sou, vocês serão. Vocês me verão Seremos como eu sou. deuses? Não. Seremos Seremos, ué. Seremos não. Deus. Então- Deus entre aspas, né? Não. Não, peraí, não, peraí. não, Vou até fazer intervalo, a gente volta no próximo bloco. A gente vai virar Deus depois? Não, Vira não, aí, a gente volta já. Vai. Não, cara. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade.